Senhor Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado da Saúde, meus queridos colegas do Governo, Sr. Presidente, peço desculpa, devia começar, mas esta nossa amizade às vezes leva-nos a estes desleixos, Sr. Presidente da Associação Comercial do Porto, eu cumprimento hoje o Sr. Reverendíssimo Sr. Bispo da Moreira Linda, Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Srs. Vereadores da Câmara Municipal do Porto também, Presidente de Junta de Freguesia, que já aqui vi, demais autarcas, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Maia, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. Eu também peço desculpa de não citar mais ninguém individualmente, membros da direção da Associação Comercial do Porto, naturalmente. Cumprimento todos com um abraço amigo. É um gosto e um prazer aqui estar hoje convosco. Hoje é dia 31 de janeiro, uma data que é uma das marcas d'água da cidade do Porto rebelde, insubmisso, inquieto, do Porto que não se dobra, que não se acomoda, que nunca se demite de lutar por aquilo em que acredita. Há 134 anos, um grupo de homens do Porto revoltou-se contra o Estado em que Portugal se encontrava. Não foi a primeira vez que a cidade se revoltou contra o marasmo do país. Ainda no século XVIII, em pleno absolutismo, aconteceu a revolta dos taberneiros contra o Marquês de Pombal. O motim foi sufocado cruelmente, mas representa ainda hoje o caráter insubmisso das pessoas do Porto. Mais tarde, naquele mítico 24 de agosto de 1820, um grupo de portuenses que recusava qualquer tipo de subjugação deu início a um movimento que colocou um ponto final na tirania absoluta e impôs assim a primeira Constituição portuguesa. Começava ali a Revolução Liberal. Muitos desses homens estiveram também, mais tarde, com Dom Pedro, em 1832, no terrível cerco que o Porto sofreu. A cidade colocou-se incondicionalmente ao lado da liberdade e dos direitos do homem e do cidadão, hoje diríamos direitos fundamentais. Sem este nosso Porto, sem a saudável rebeldia das nossas pessoas e sem este amor absoluto à liberdade, o movimento liberal dificilmente teria sido vencedor. Por isso, é natural que o Porto tenha sido a primeira cidade do país a reagir à humilhação do ultimato inglês de 1890 e a única a ousar proclamar a República no dia 31 de janeiro de 1891. Esta revolta, como sabemos, não teve êxito. Uma bandeira improvisada da República, a primeira bandeira verde e vermelha, foi hasteada na varanda do edifício onde então era a Câmara Municipal, na Praça de Dom Pedro, hoje Praça da Liberdade. Depois, a revolta foi esmagada pela Guarda e pelas tropas fiéis à monarquia, após uma acesa batalha que decorreu na Rua de Santo António, hoje Rua 31 de Janeiro e aqui bem perto do sítio onde nos encontramos. Mais de 700 pessoas foram julgadas e cerca de 250 pessoas do Porto foram condenadas ao degredo em África. Mas o Porto nunca esqueceu os nomes de Alves da Veiga, o homem que então proclamou a República, de Alferes Malheiro ou de Sampaio Bruno, entre tantos outros, que formam a nossa memória coletiva e nos dão significado como cidadãos do Porto. Hoje já não é tão relevante o despotismo do Marquês, as lutas entre liberais e absolutistas, ou se cada um de nós que aqui está hoje sente mais simpatia pela República ou pela monarquia. O que continua a ser importante é percebermos que, enquanto homens e mulheres do Porto, fazemos parte de uma comunidade que tem uma história que nos fez ser como somos e que o Porto mantém um sentido comum que se forjou desde há muito. Miguel Veiga dizia, e cito, que não é imponentemente que se nasce no Porto. Partilhando e beneficiando da sentença de um dos nossos mais queridos filhos desta cidade, direi que quem tem no Porto o seu berço e a sua identidade tem o dever de conservar a memória e de praticar esta saudável rebeldia. Direi até que, de alguma forma, fica vinculado ao compromisso de amar a liberdade e de lutar por ela, como fizeram, no seu tempo e à sua maneira, os nossos antepassados na Revolta dos Taberneiros, no 24 de agosto de 1820, no Cerco do Porto e na Revolta de 31 de janeiro de 1891.
O Porto é isto. O Porto é bravo, é inquieto, é romântico. Pensei que o tema que aqui me traz não é a alusão histórica, nem sequer a vocação revolucionária do Porto e a sua constante procura por um país mais justo, mais livre, mais moderno e mais democrático. Mas eu hoje quis começar por aqui, para reforçar o agradecimento que quero endereçar à Associação Comercial do Porto e em particular ao seu presidente, Dr. Nuno Botelho. Ser convidado para um evento como este é, na verdade, uma honra. E ser convidado no dia 31 de janeiro pela Associação Comercial e em particular pelo seu presidente é uma lisonja redobrada. O trabalho desenvolvido ao longo dos anos por esta associação é uma marca, uma referência do que de melhor tem esta cidade. E a minha relação de amizade e de admiração, que já é longa, como tiveram a oportunidade de perceber, desde os bancos da escola e da faculdade com o Nuno Botelho, tornam esta presença ainda mais reconfortante. Muito obrigado pelo convite e, com toda a sinceridade, muito obrigado a todos pela vossa generosa presença. Apesar da vontade de falar sobre o Porto, hoje proponho-me apenas partilhar algumas reflexões sobre os desafios que o nosso país enfrenta num contexto extraordinariamente incerto em termos globais. Não será caso para dizer que haverá um antes e um depois de 2025. Mas não podemos ignorar que o mundo está a mudar e que Portugal, apesar do momento auspicioso que atravessa, não é imune a essas mudanças que são sociais, económicas e políticas e que nos colocam a todos diante de um cenário fortemente imprevisível. Mas esta imprevisibilidade não tem de ser dramática. Pode até servir para novas oportunidades e para devolver aos países do Sul e, portanto, também a Portugal, uma nova centralidade, ou seja, uma nova janela de oportunidades, como dizia. Iniciámos este ano de 2025 com um mundo em que, ao contrário do que nos habituámos nas décadas mais recentes, o multilateralismo caiu em desuso, com desgaste e desvalorização de organizações internacionais como a ONU ou a OMC, e com a maior potência global, os Estados Unidos da América, a privilegiar as relações bilaterais de cariz transacional. Um mundo em que as velhas alianças que conhecíamos se deterioraram, sendo substituídas por novas parcerias de cariz improvável e assentes em premissas que não se encontram nos manuais mais recentes de relações internacionais. Um mundo em que o protecionismo está a galopar, quebrando importantes laços regionais e até globais e com consequências complexas, por exemplo, ao nível do seu efeito inflacionário. Um mundo em que a China ainda procura o seu papel no concerto global, em que a Rússia destruiu o equilíbrio pós-Guerra Fria e em que os Estados Unidos puxam por uma nova ordem global baseada mais em interesses nacionais do que em princípios universais. Em simultâneo, a crise climática não esmorece. O mundo digital ameaça as democracias liberais e a União Europeia enfrenta particulares dificuldades em encontrar respostas para os novos problemas surgidos com a revolução tecnológica que nos assolou na última década e meia. O modelo económico europeu não traz crescimento, não reindustrializa e não fomenta a competitividade. O eixo Paris-Berlim está enferrujado e a coesão entre Estados-membros tão diversos é crescentemente uma miragem. Os movimentos extremistas crescem à direita e à esquerda um pouco por todo o lado. Quanto mais se disseminam, menos as populações acreditam nas instituições, nos governos, nos próprios meios de comunicação social e menos acreditam na política. Pelo meio, estamos a braços com conflitos armados, devastações humanitárias, desastres naturais e um fortíssimo e inédito fluxo migratório. Ao mesmo tempo, confrontamos com a urgência de aumentar o investimento na defesa. Minhas amigas e meus amigos, o retrato geopolítico pode assustar, mas não deve desmobilizar-nos. Pelo contrário, deve convocar-nos. Até porque desta vez, e esta é a boa notícia, estamos enquanto país do lado mais promissor. Não era possível dizê-lo há 5 ou há 10 anos. Pensemos nas graves crises económicas e financeiras que atravessámos desde o início do século e culminaram naqueles 2 intermináveis anos de Covid. Nesse período, a economia portuguesa foi uma das que menos cresceu a nível mundial. E o nosso nível médio de riqueza, quando comparado com os outros países da União Europeia, desceu de 85% em 2000 para 74% em 2021. Hoje, a realidade é bem diferente. As contas públicas estão equilibradas, as dívidas pública e privada foram reduzidas e o nosso nível médio de riqueza está a aproximar-se da média europeia.
Somos hoje um farol de estabilidade e de ambição. Na semana passada, o Eurostat mostrou-nos que no terceiro trimestre de 2024, os últimos números conhecidos, fomos o país da Europa que mais reduziu a sua dívida pública em cadeia e o segundo que mais a reduziu em termos homólogos. E ontem mesmo chegaram notícias de Bruxelas a mostrar-nos que no último trimestre de 2024 tivemos o terceiro maior crescimento do PIB na zona euro. A economia portuguesa cresce quase a 2%, sendo que no quarto trimestre, cresce quase 2%, sendo que no quarto trimestre cresceu 2,7%. Perguntarão se há vida para além da economia? Claro que sim, certamente. Mas este bom desempenho permite-nos agora, como já disse há uns dias o nosso Ministro da Economia, estarmos otimistas face ao futuro. É a capacidade do país atrair e reter recursos humanos, é o nosso posicionamento enquanto local seguro e são os nossos recursos naturais que nos colocam em vantagem para hoje sermos uma das economias mais dinâmicas da zona euro. Apesar da situação animadora, eu diria, em que se encontra a economia nacional, nós não ignoramos o contexto internacional, nem a debilidade em que se encontram alguns dos nossos parceiros comerciais, desde logo a França ou a Alemanha. E sabemos que temos de ser ainda mais ambiciosos também no desempenho económico. Temos, portanto, de preparar a nossa economia para a próxima década com projetos estruturais e medidas arrojadas, para crescermos bem acima dos tais 2% e para nos tornarmos mais competitivos. De igual modo, do ponto de vista social, o país vive um momento de especial tranquilidade. Já com este governo em funções, foi possível assinar um acordo na concertação social para a política de salários e rendimentos para os próximos anos. E foi possível pacificar a relação do Estado com muitas das suas carreiras, como os professores, as forças de segurança, as forças armadas, os oficiais de justiça, os enfermeiros, os guardas prisionais, os médicos e agora até mais recentemente os bombeiros sapadores. Há um ano, tudo era diferente também a este respeito. Hoje somos um referencial de estabilidade social, nomeadamente quando nos comparamos com muitos dos nossos parceiros europeus. Ao trazer-vos esta abordagem mais otimista para o nosso país, não quero, contudo, ignorar que temos desafios críticos a enfrentar. Destacaria dois que me parecem centrais. Um continua a ser a retenção do talento jovem. A reflexão que temos feito sobre a imigração, que nos obriga necessariamente a encontrar novos caminhos de integração, não pode dispensar-nos de pensar com a mesma urgência sobre a imigração com E, sobre a saída, particularmente dos nossos jovens qualificados, porque não há futuro possível sem jovens que o queiram protagonizar. O outro desafio é político, porque os esforços empreendidos para blindar o país em termos económicos, com mais ambição, mais investimento, mais inovação, mais competitividade, mais crescimento, não têm surtido o mesmo efeito quando o objetivo é evitar o populismo, os extremismos e a desinformação que fragilizam a democracia. O país vive hoje esta estranha dinâmica entre as oposições, que acabam por vezes até por se confundir, à esquerda e à direita, nos métodos e nos seus objetivos. De um lado, à direita, tenta-se imitar de forma primária o pior que os populistas têm trazido para a vida pública das sociedades ocidentais. Cultiva-se o ódio e a divisão dentro da nossa comunidade. Pensam que ganharão peso político se agregarem o seu lado, não pelo que valem, mas pela antítese com os alegados inimigos. E do outro lado, na esquerda, assistimos a um deslocamento dos seus moderados, da esquerda, para a margem mais radical. Em Portugal, isso é bem visível na linha seguida pelo atual líder da oposição. Preste-se atenção ao tom sempre revoltado, à linguagem permanentemente confrontacional e até ofensiva, e ao conteúdo extremista e radical das posições que tem defendido. O recente episódio da operação policial no Martim Muniz é um exemplo paradigmático do extremismo populista a que o atual Partido Socialista não está a conseguir resistir. Mal a operação foi tornada pública, correram para o local na ânsia de chegarem antes de qualquer outro extremista. Tiveram uma posição incendiária, não hesitando em pôr em causa a autoridade das polícias, mesmo quando ainda não tinham qualquer informação efetiva sobre o sucedido. Ora, bastou uma sondagem a mostrar uma tendência diferente
para todas aquelas aguerridas convicções alicerçadas em supostos princípios civilizacionais fossem deitados ao lixo num flic-flac digno dos melhores trapezistas. É esta a razão pela qual o Governo tem, por vezes, enfrentado dificuldades no Parlamento. Quando se juntam os extremismos de direita e de esquerda, o Governo perde a maioria parlamentar. E esta coligação dos extremos, paradoxalmente ou não, tem acontecido com regularidade. Quero, contudo, afirmar que o Governo não esmorecerá, nem abrandará 1 milímetro na sua férrea vontade de transformar e modernizar Portugal. Este desafio que enfrentamos, de cariz político, será também ele vencido. E tudo faremos para evitar a polarização, ou se quiserem a bipolarização, em que muitas das nossas forças políticas querem entrincheirar o país. Ao contrário do que se passa em tantos outros pontos da Europa e do mundo, a opção em Portugal não será a dois, entre extremos da direita e extremos da esquerda. Por cá, o Governo não vacilará na sua posição central, moderada, tolerante, equilibrada e com sentido agregador e mobilizador de toda a sociedade. É assim que enfraqueceremos e destrunfaremos os extremismos. Perdoem-me o arrojo, mas atrevo-me a dizer que este é um desafio que nos deve mobilizar a todos. Como escreveu Agostina Bessa Luís, desafiando-nos a fazer coisas fabulosas, todos precisamos de uma fábula que nos exalte. Que a nossa fábula seja a democracia moderada e tolerante. Muito obrigado.